Stan Smith é um agente da CIA extremamente conservador, com atitudes teimosas e egoístas, que está sempre disposto a fazer de tudo pelos seus objetivos, mesmo que isso involuntariamente prejudique sua família. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar do dia em que ele acreditou ter recebido um chamado de Deus para ser o novo Noé, logo após passar por uma experiência de quase morte ao tentar desviver por ter perdido sua fé. Você está sorrindo pacificamente há 20 horas direto. Por que eu não sorriria? Estão todos prestes a se afogar, menos nós. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio inicia com Stan levando sua família contra a vontade de todos para a igreja em um domingo de Páscoa. Lá Steve começa a questionar a pregação, chamando a atenção de todos na igreja, e deixando Stan muito revoltado com sua atitude. Após a pregação eles vão a uma lanchonete, onde Stan tenta convencer Steve da existência de Deus, citando algumas passagens bíblicas, mas todos acabam notando que as coisas que Stan estava falando não faziam sentido, deixando claro que ele nunca leu a Bíblia. Por acaso o senhor já leu a Bíblia mesmo? Por que leria? É isso que o cara que fala na igreja faz. Diante disso, Stan afirma que começará a ler a Bíblia e convida seu filho para que possam ler juntos, na tentativa de colocar um pouco de fé em sua cabeça. No entanto, Stan acaba ficando sem respostas para os questionamentos de Steve, tipo como Adão e Eva viveram por mais de 900 anos, ou como uma arca comportaria um casal de cada animal, já que para isso ser possível, essa arca teria que ter o tamanho aproximado de 4 campos de beisebol. Isso leva Stan a perder sua fé, deixando ele com um vazio existencial. Diante disso, Roger decide ajudar o amigo a preencher esse vazio da ausência de fé, levando ele para curtir a noite com bebidas, mulheres e jogos de cassino. A noite termina em uma perseguição policial, resultando na prisão de Stan. Apesar de tudo isso, ele não consegue preencher o vazio onde sua fé costumava ficar, e o abismo que Stan havia se metido só ia aumentando cada vez mais. Nada mais faz sentido. Já tentou meditar? Olha aqui, Tolly, sua boca não é pra dar conselhos. Francine, preocupada, procura Steve para encontrar uma solução para tirar Stan desse buraco que os questionamentos dele havia colocado. E na tentativa de recuperar a fé de seu pai, Steve pesquisa na internet e descobre um barco do tamanho de 4 campos de beisebol, capaz de levar um casal de cada animal, indicando que a Arca de Noé poderia ser possível. Então ele corre para compartilhar essa notícia com seu pai. No entanto, Stan não conseguia encontrar motivação para sua existência, por isso decide ir até a piscina, onde tenta desviver trancando a respiração. Deus? É você mesmo? Não, filho. São suas células cerebrais morrendo. Quando estava quase indo de lojas americanas, Steve chega a tempo e salva seu pai, levando ele para casa na esperança de ajudá-lo a recuperar a fé. Com isso ele fala sobre o maior navio do mundo que estava na Coreia, sugerindo que poderia ser a nova arca. Nesse momento Stan transita de uma extrema tristeza pela falta de fé para um extremo fanatismo religioso, já que passou a acreditar em ter tido uma experiência de quase morte, na qual Deus revelou que ele seria o próprio Noé. Movido por essa certeza, ele decide levar sua família para a Coreia do Sul para cumprir sua suposta missão. Deus e Stan estão juntos novamente. Não é oficial até mudar seu status na rede social. Com isso, a família chega ao porto onde está o barco transportador de gás liquefeito, e para surpresa de todos, o homem que construiu o navio acena para Stan, o chamando de Noé, e diz que já estava esperando por ele. Logo em seguida ele tem uma breve conversa com Stan e o encaminha para o treinamento do dilúvio, deixando Francine e os filhos bastante confusos. Você é um grande homem! Não se preocupe, sabemos que ele não é um grande homem. Então o Dyson comenta que estão acostumados com lunáticos que têm complexo de Noé, e que ao saberem do navio, viajam até a Coreia na tentativa de salvar o povo do dilúvio. Por isso a empresa preparou um lugar onde Stan e outros Noés passam por diversas experiências que os deixam satisfeitos e prontos para voltarem para suas casas. No entanto, Stan percebeu que tudo aquilo era uma farsa e decidiu invadir o barco para tomar posse dele, e se utilizando de suas habilidades como agente da CIA, lançou toda a tripulação no mar, incluindo Klaus, argumentando que não deveria haver peixes dentro da arca. Logo depois, Stan procura dormitórios para sua família passar os 40 dias no mar e acaba encontrando vários animais a bordo. Isso leva Steve a começar a acreditar que aquela realmente era a arca e que Stan poderia ser o escolhido. Pouco tempo depois uma grande chuva começa, fazendo Steve ter certeza de que Stan estava certo. Por isso decide seguir com ele. Vendo que era um milagre Steve começar a ter fé, Francine opta por também ficar no navio. No entanto, Hayley acha aquilo uma grande loucura, e junto com Jeff, decide voltar para casa. Com isso, Stan fica perdido buscando respostas de Deus e não entendia por que ele só se comunicava com trovões. Ao retornar para o quarto, Stan estava muito inquieto, questionando por que todos tinham morrido e só restado eles no mundo. Para acalmar o marido,
Francine sugere fazer brincadeiras diferenciadas. Isso deixa Hayley brava, pois a conversa dos dois estava atrapalhando a brincadeira dela com Jeff, o que deixa Steve ainda mais irritado, pois tinha duas mulheres dando em cima dele naquele momento, mas não da forma que ele queria. As mulheres por aqui são minha mãe e minha irmã. Quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam iguais. Apesar da situação caótica, Roger se empenha em destacar as vantagens de estar naquele barco, já que além de terem sobrevivido ao dilúvio, eles poderiam desfrutar de experiências como degustar uma sopa de girafa, usar os tubos como escorregadores e até mesmo contribuir para o ecossistema ao cagar no mar, e principalmente, fortalecer os laços familiares. Jeff, o que tá fazendo aqui? Quem tá vigiando o termômetro? O navio saiu de Arca de Noé, para se transformar no Titanic que está prestes a afundar. Para piorar a situação, um barril cai na cabeça de Francine e outro na cabeça de Stan, deixando eles desacordados em alto mar. Roger e Steve conseguem um bote salva-vidas, e o garoto pede para o alienígena pegar itens úteis para sobreviver em alto mar, mas Roger acaba pegando um lobo para ir no barco com eles. Enquanto isso, Hayley e Jeff ficam apenas com uma caixa de madeira. Jeff, se sentindo culpado pelo naufrágio, pede para Hayley se virar sem ele, acreditando que sua presença só atrapalharia mais. No entanto, Jeff não sustenta sua palavra, já que acabou afundando logo após fazer buracos na caixa pensando que isso os faria boiar mais rápido até um lugar seguro. Por sorte, acabam sendo salvos por um helicóptero e são levados para a base da Marinha Americana. Bom, eu vou precisar da sua ajuda para achar minha família para que eu possa matar meu pai. Com isso, Jeff se junta à Marinha para deixar de sentir-se inútil e começa a guiar os aviões, o que lhe proporciona a determinação necessária para amadurecer como pessoa. Mas sabe que está fazendo um trabalho terrível. Enquanto isso, Steve estava à deriva no mar, sem água e sem comida, já que o lobo que Roger colocou no barco havia comido tudo. Com isso, Roger decide ir embora e voltar como um personagem mais útil para aquela situação. No entanto, o tempo passa, e Steve começa a questionar por que o novo personagem de Roger não estava sendo útil. Para mostrar sua utilidade, Roger pega uma rede e a joga no mar para pegar peixe. Enquanto espera os peixes caírem na rede, ele decide jogar Candy Crush no celular. Isso deixa Steve furioso ao descobrir que Roger tinha um celular o tempo todo e não ligou para ninguém. Vendo que o garoto tinha razão, Roger decide ligar para Klaus, que diz ter voltado para casa assim que soube que não estava acontecendo nenhum apocalipse. Roger então decide jogar conversa fora e não passa as coordenadas certas de onde eles estavam. Com isso, a bateria do celular acaba, deixando Steve ainda mais furioso. Não fique bravo, vamos jogar a rede de pesca e pegar o café da manhã. Acho que eu tinha que prender uma ponta no barco. Conforme o tempo passa, a pele de Steve começa a se encher de bolhas devido à forte insolação. Para se hidratar, Roger sugere beber a água do mar, apesar de Steve argumentar que isso os deixaria ainda mais desidratados. Mas o alienígena estava determinado a provar sua teoria, por isso sugeriu que era só beber o suficiente para chegar ao ponto crucial, onde o excesso de sal seria eliminado. Com isso, Roger começa a beber muita água do mar, ficando completamente doidão, afirmando que está quase no ponto crucial que ninguém nunca alcançou, já que desistem ao perceber que a insanidade do mar faz com que eles matem os companheiros de barco. Essa situação deixa Steve e o lobo assustados. Depois disso, Steve resolve tirar um breve cochilo, e ao acordar vê Roger em cima dele, dizendo que o lobo descobriu seu segredo, e desapareceu misteriosamente. O alien estava tão louco com a água do mar que tentou fazer o mesmo com Steve. No entanto, Steve puxa um sinalizador e dispara contra Roger, fazendo o alien recuperar a consciência. Graças à fumaça do sinalizador, a marinha onde Hayley e Jeff estavam localiza Steve e Roger, que rapidamente são resgatados. Paralelo a isso, Francine e Stan acabam em uma ilha deserta. No entanto, o impacto nas cabeças deles fez com que perdessem completamente a memória e a capacidade de formar palavras, deixando os dois em um estado primitivo. Por isso eles se assustam ao se verem. Agora cada um terá que apelar para seus instintos primitivos para sobreviver, mas eles começam a se aproximar quando Stan salva Francine de ser atacada por uma cobra. E assim como em Adão e Eva, foi necessário uma serpente para despertar a sexualidade nos dois. E o homem, sentindo a pulsação natural, foge? Está falando sério? Com o passar do tempo, o desejo de Francine aumentava a ponto de ela começar a espiar Stan enquanto ele tomava banho. Por isso ela começa a provocar Stan, que dessa vez não resiste ao belo corpo de sua esposa. Então os dois decidem ir para uma caverna fazer coisas que pessoas casadas fazem depois de um longo dia, ou seja, deitar e pegar no sono. Mas com uma ajudinha da produção, eles finalmente se entregam e começam a se envolver ali mesmo. Tanto que acabam sendo vistos pelo Jeff no barco da marinha, que pede para Hayley confirmar se eram realmente os pais dela. Ah, meu Deus, meus pais estão vivos! Vamos confirmar.
E não é que são eles? Gata. Com isso, eles são resgatados, e ao verem seus filhos, recuperam a memória, enquanto estavam no bote. Stan finalmente percebe que não aconteceu nenhum apocalipse e que ele não era o Noé. Assim sua família finalmente poderia voltar às suas vidas normais. Está perigosamente hidratado. Para, Roger, para com isso! E esse foi o dia que o Stan acreditou ser o novo Noé. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar todas as notificações, para saber sempre que sair um vídeo novo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!